Ao longo da arte da cura, vamos mostrar-lhe como chegamos até aqui. Sempre em luta permanente entre o mundo visível e o invisível. Primeiro a arte, as ideias e a curiosidade libertam-nos. Depois a ciência traz certezas e a cura rápida no combate à doença. Agora voltamos a olhar o todo para garantir que a arte da medicina cuida da saúde e da dignidade humana. Incerto, curioso e de algum modo tentador. Este desejo quase secreto de adivinhar o futuro, para nos prepararmos para ele e o tentarmos desenhar. Duas águias partem de extremos opostos do mundo. Zeus é o deus grego dos céus, raios e relâmpagos, deus dos deuses do Olimpo, e quer saber onde fica o ponto médio da Terra. Onde as águias se encontrarem é o Anfalô do mundo. Delfos é o umbigo do mundo. Apolo é o deus Sol e toma conta do centro do mundo depois de matar a serpente. Piton caiu morta numa fenda, os seus vapores são inalados pelas pitonisas, as únicas capazes de entrar em transe. Pitonisas? O que é isso? São as sacerdotisas de Apolo, possuídas pelo seu espírito de profecia. Mulheres poderosas capazes de adivinhar o futuro e decidir o curso do mundo antigo no mais importante centro espiritual da Grécia Antiga. Desde a conquista de Tebas que ardo em febre e perco forças, o que devo fazer? Envolta em enigmas e magia, a arte de curar é ensinada aos homens por Apolo. O deus curandeiro ensina ao seu filho Asclépio, que honra a transmissão e torna-se o deus da medicina. O Asclépio é isso mesmo, é o deus. Portanto, os médicos que praticavam nesses hospitais eram sacerdotes, médicos. E, portanto, eles procuravam inteligibilizar o homem na sua relação com a natureza. O nosso corpo é composto por 4 humores e interage com a natureza. Uma causa natural provoca a doença, um desequilíbrio em nós. Já existia antes nos chineses e nos indianos, e até nos egípcios, mas aqui com um sistema mais perfeito. Permitia ligar o microcosmos ao macrocosmo. Juro por Apolo médico, por Esculápio, por Ígia, por Panaceia e por todos os deuses e deusas. Os deuses governam o mundo, mas o homem deve pensá-lo. Na Academia de Platão, as ideias são partilhadas. Para formar médico é preciso perder quantos tempos, horas eu formei. Eu gastei a formar médicos, mas isso é preciso tempo. É isso que se chama escola. Sabe de onde é que foi a palavra escola? Escola é do grego ócio, ou seja, é tempo para pensar, para refletir, para ensinar. Os grandes avanços que houve e a sua tradução e translação para a atividade médica resultou precisamente de uma medicina académica. O amor à sabedoria reina e é famosa a escola de Kos. Nesta ilha grega, à sombra de uma árvore, Hipócrates reúne os seus discípulos a quem pede compromisso na transmissão do saber. O facto de o médico ter a responsabilidade, de certa forma, de educar, de ajudar à formação dos outros médicos mais jovens, é, digamos, um dos princípios hipocráticos. O mentor vai ser um exemplo a seguir, um princípio adotado por todas as profissões ligadas à saúde. Honrarei o professor que me ensinar esta arte com os meus próprios pais. Apoiarei a evolução e o desenvolvimento da profissão farmacêutica. Juro ajudar a dignificar a profissão de enfermagem. Tratar a doença é ser capaz de perceber o doente. É subjetivo, tem de estar liberto de prejuízos, são máximas do pai da medicina ocidental, passadas em todo o ensino da medicina. A pessoa devia olhar, observar tudo muito atentamente, observar e pensar no doente e não da doença, depois atuar com verdade, observar de uma forma verdadeira e deixar a natureza atuar. Mas há necessidades que a sociedade e a vida atual exige, quer dizer, nós hoje temos, como é evidente, necessidade de ter muito mais foco, por exemplo, em determinado tipo de ferramentas, como as chamadas soft skills. A comunicação,
que é muito importante, a comunicação, não só a comunicação de ciência, mas também, por exemplo, a comunicação médica e a comunicação ao doente e a comunicação à família do doente. Olá, Ana Maria Luísa. Olá. Então, como tens estado desde a última vez? Não muito bem, honestamente. Nós, quando estamos a treinar nas nossas aulas, muitas vezes solicitamos aos alunos que sejam doentes. Só a capacidade de diálogo e de escuta ativa podem captar a essência do outro. Há protocolos a sustentarem a relação terapêutica, são treinados por todos os profissionais de saúde. O enfermeiro tem que ser treinado a nível do olhar, a atenção no olhar, a atenção do som, a visualização da postura, o tom de voz, tudo isto é central para podermos ser úteis às pessoas. Quem não conhecer o poder das palavras, não saberá conhecer os homens. Se pensarmos bem, a escolha e o tom das palavras que usamos modelam o seu impacto em nós. Faz com que mude tudo, muda a parte química completamente e material, que de resto a medicina atual também faz. Todos os gestos do médico para com o doente, o tom da conversa, só acabam por ser uma transmissão de energia que vai muito mais além da parte física, da parte da cirúrgica, dos medicamentos que fornecemos aos doentes e acaba por ser uma forma de animar os doentes. É meio caminho para a cura porque há emoções que não encontram palavras. Vejam como é poderoso este componente não verbal, não é? Que se evidencia assim de uma forma tão óbvia e tão natural. Somos seres emocionais, tudo em nós comunica, é preciso saber ler os sinais. Afinal, a cura também depende da capacidade de comunicar dos profissionais de saúde. Medidas como tensão arterial, por exemplo, os índices de glicémia, a velocidade de cicatrização das feridas, a ansiedade pré-operatória, que eles estão relacionados com a capacidade do clínico de comunicar. Mais um dia de trabalho começa. Enquanto uma colega procura tranquilizar a doente que vai ser operada, ajudando a verbalizar os seus receios. Então, e o que fazemos se tivermos de dar uma má notícia a alguém? Algo que mexe com o seu futuro. E a pessoa começar com raiva, aos gritos. Manter a calma. As emoções têm que ser expressas. E dar essa oportunidade permite saber mais. Manter a calma e pensar que muitas vezes por trás dessa revolta está outra emoção. Está o medo, eventualmente está a tristeza, está a perda, está a ameaça, está, a dor de alguém, de um familiar, a proteção dessa pessoa. E ao fazer isto, permite logo curto-circuitar a reação emocional, porque as emoções são contagiosas. Sem se deixar contagiar, o Império Romano não tolera os excessos gregos. As feridas da sua máquina de guerra pedem regulação. E foi com os romanos que surgiu de uma forma mais definida essa necessidade de haver um título, de haver uma formação concreta, com um currículo, chamamos-lhe assim, que permitisse a titulação como médico. O Império Árabe-Islâmico compila o fim do mundo antigo com visão prática. Os hospitais e as universidades tinham que estar juntos exatamente para que a prática e o conhecimento prático tivesse depois uma consolidação num conhecimento que era transcrito para a difusão do conhecimento, era essencial. A difusão ocorre no Templo do Conhecimento de Monte Cassino. Os monges beneditinos traduzem para latim as obras antigas, um saber que junta todas as práticas médicas numa escola. A escola de Salerno foi muito importante a esse respeito, como sendo, de facto, o momento em que passámos a ter, de modo mais formal, o ensino da medicina, os escritos médicos sobre o ensino da medicina e sobre a arte médica. As ordens religiosas nasciam na Europa com o cristianismo como religião estatal. As cruzadas pedem abrigo em mosteiros e conventos, chegam peregrinos doentes e pobres. A política é assistencial e a cura, a purificação da alma. Assistir era diferente de cuidar. Eu assisto numa situação concreta de saúde, doença. O cuidar tem uma dimensão mais holística porque envolve todas as dimensões do ser pessoa.
A assistência é legado do clero, dos livros resgatam os conhecimentos, em itinerância aprendem e ensinam a arte de curar. O ensino da medicina foi sendo propagado de uma cidade para a outra, precisamente nesta região do sul da Europa, vindo de Itália até aqui em Coimbra, no Mosteiro de Santa Cruz, através dos monges dos beneditinos que iniciaram esse processo em Coimbra. Surgem várias universidades na Europa, mas durante séculos a Escola de Salerno é o ponto de encontro de algo invulgar para a época. Pela primeira vez, atribuímos o grau de doutor e doutora. A Universidade forma membros da corte de Dom Dinis, copiam códices, redigem leis, começam a concretizar a autonomia do rei face ao dominante poder do clero. Ordenamos que de futuro haja no estudo um mestre em física. Passámos a ter cadeiras que se chamavam na altura inicialmente de física, enfim, não havia obviamente ensino da anatomia ou ensino da biologia, havia um ensino daquilo que era conhecimento da época. Então os alunos só ouviam os textos clássicos da medicina? Não havia prática? Quando as autópsias não eram permitidas, mesmo em escolas grandes, como a Escola de Salerno, os estudantes de medicina, entre aspas, estudavam pela anatomia do porco. Não vai ser possível travar os espíritos curiosos. Chegar mais além implica saber o que está por debaixo da pele. Para chegar às imagens, é preciso aceder à nossa realidade física e há quem acuse a ignorância. Um cirurgião que não conheça a sua anatomia é como um homem cego esculpindo um tronco. A anatomia é um bom exemplo. A maneira como ela é ensinada, com base no cadáver e na disseção, vai mudar progressivamente. Um teatro na Universidade de Pádua, Itália, é o palco para os alunos desvendarem o corpo, ainda visto como o espelho dos céus. Já não preciso de ir ao teatro anatómico porque taques, ressonâncias magnéticas, oferecem a possibilidade de vermos o interior do corpo como se fossem secções anatómicas. Hoje a evolução foi tão grande e está a ser e continuará a ser tão grande que, obviamente, hoje temos já um outro conceito, que é da inteligência artificial, que tem implicações e aplicações, na realidade, fundamentais e fantásticas para o ensino da medicina. Nós já lhes damos algumas competências de tudo aquilo que são os dados colhidos e utilizados para o desenvolvimento de modelos, sejam melhores modelos de métodos de diagnóstico, sejam melhores modelos de prognóstico. Os prognósticos medievais prometem milagres, os poucos médicos são caros, a população está à mercê de curiosos. É urgente testar o que sabem os que praticam a arte da cura. Nenhum homem ou mulher, cristão, mouro ou judeu, pode praticar física ou cirurgia sem exame pelo físico-mor do rei. No início do ciclo de descobrimentos haveria, quando muito, 80 médicos em todo o Portugal. Médicos que teriam se licenciado em Salamanca ou que teriam começado, digamos, tinham um grau na recém-criada universidade, criada por Dom Dinis. Bom, ele impõe, nessa altura, a necessidade de fazer um bacharelato prévio em artes antes de ir para a medicina, e depois, com Dom João III, fica definitivamente um curso de 6 anos. Juntar a teoria com a prática é conhecer o ato médico. O poder régio vai organizar os cuidados de saúde à população e, para isso, ergue no final do século XV o primeiro grande hospital real, o de Todos os Santos. E há, por ano, 3 lentes que são, cada um deles 3 meses, encarregados de
passar visitas aos doentes, medicar, etc. E levavam sempre com ele alunos do curso de medicina que aí aprendiam, digamos, a sua prática. Digamos, o começo da aprendizagem prática. Começam a haver pessoas que têm que ter um curso e que têm que ter um exame e que só esses é que podem preparar os medicamentos, não é? Começa a haver um controle das substâncias. Usadas sem parcimónia, as sangrias eram um dos atos terapêuticos mais ousado e praticado. Começa a haver uma classe nova de barbeiros sangradores. Havia os barbeiros que afiavam espadas, havia os barbeiros que barbeavam e depois havia os barbeiros que também faziam sangrias. Havia que respeitar esta hierarquia. O médico aprendia medicina, mas não tocava no bisturi. Isso era para o cirurgião, ou então, quando muito para o barbeiro, é que ele fazia as suas recomendações e o barbeiro sangrava. Só a medicina dentária é arte prática superior, a cirurgia ainda é arte menor e pouco parece ter de motricidade fina. O que é a cirurgia? É uma arte de restauro. A obra da arte, não somos nós que a construímos. A obra da arte é o corpo humano, são os nossos olhos. As patologias, o que é que fazem? Perdem, sei lá, digamos, a pintura num determinado momento. A cirurgia que eu gosto de fazer é uma cirurgia em que, no fim, a obra da arte está perfeitamente intacta, não tem hemorragias, não tem cicatrizes. A cirurgia que se faz nos olhos é, de facto, a verdadeira microcirurgia, de altíssima precisão. Manhã cedo, um doente é conduzido para a sala de operações. E o trabalho de enfermagem continua a ser feito em equipa. Outras mãos são sempre auxiliares preciosos. Hoje já podem apoiar a precisão cirúrgica. A questão é quem vai ensinar a quem a cirurgia robótica. Vamos ter, digamos, técnicos que acabam quase por não ver os doentes. E depois há os médicos que veem os doentes, mas não fazem a intervenção. E isto altera a relação entre o médico e o doente. E muda o ensino. Com a reforma pombalina de 1772, começa um ensino experimental e, com ele, o reconhecimento dos boticários, futuros farmacêuticos. Maria José da Cruz de Oliveira e Silva foi admitida a exame de farmácia e, tendo sido perguntada e feitas as manipulações ordenadas, foi aprovada pela maior parte e julgada hábil para poder exercer a arte de farmácia. Nascia o ensino superior de farmácia nas escolas anexas à Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, com ensino equiparado nas escolas médico-cirúrgicas de Lisboa e Porto. Qual é o principal músculo lateroflexor do pescoço? É o esternocleidomastoideu. Rico filho, até sabe o que é o mastoideu. O mastoideu. Oh, minha senhora, o que é que ele deu? Deu-me uma grande alegria. O temido exame Harrison foi alterado. Conta agora com casos clínicos para resolver, porém, chegar à especialidade continua a depender das vagas e da nota. Agora, o que está a acontecer é que no final do 6º ano, que é um ano de prática clínica, ou se espera que os alunos tenham essencialmente contacto com os doentes, mas no final desse ano têm o exame de acesso às especialidades. E isso condiciona tudo. O que é que vai inevitavelmente acontecer a todos os alunos? Vão estar muitíssimo mais preocupados, particularmente a partir de metade do ano, no exame de acesso. Porque percebem que, se tiverem uma boa nota, vão ter a especialidade que querem. Apesar da prática em medicina ser vital, nesta era de pressa digital há tanto a fazer que os excessos invertem a equação. Nós temos uma sobrecarga enorme porque aumentámos imenso a sobrecarga assistencial. E o número de consultas e de urgências e de horas, etc. E, portanto, os miúdos são aqueles, os alunos de medicina, são aqueles que menos tempo têm para aprender com os atos médicos. A interatividade quer dar uma ajuda e ensinar a gerir situações clínicas com outra complexidade e de forma mais abrangente. Tudo isso faz parte um pouco do nosso treino. Ajuda sobretudo para melhorar a reconstrução espacial, por exemplo, de estruturas.
e o ajudar a pensar. Nós oferecemos aqui aos alunos plataformas onde eles podem treinar casos clínicos. Simétrico? Sim. Na dúvida se faz o... ela não fica com os dois olhos abertos. Ok, vai. Tem havido uma evolução muito grande no tipo de simulação que tem vindo a ser utilizada também no ensino médico. E a glicemia está alta. Porque imagina, ele tem uma pneumonia, sim, mas ele já devia estar, ele até estava a ser tratado para pneumonia. E agora? O que é que querem fazer ao senhor? Alguém há bocado falou... Antes da terapêutica, temos que perceber o que o doente tem. Da X-tórax. 30 euros. Vocês treinaram o derrame? Não. Então, vocês são... Há aí treinos torácicos que estão em treinos para pôr? Hoje em dia temos um ensino cada vez mais transversal e cada vez mais interligado. Condição de saúde. Se já teve os mesmos sintomas anteriormente, porque pode ser uma... Há muitos anos tive uma crise parecida com esta, mas passou espontaneamente. E se pensarmos então já numa fase mais avançada na formação pós-graduada, com o acesso a métodos de simulação que permitem, por exemplo, testar técnicas cirúrgicas, técnicas de tratamento. Treinar a aproximação à realidade do doente é cada vez mais importante, até porque o tempo não para. Hoje em dia nós, de certa forma, adaptamos muito mais e aplicamos muito mais todo o conhecimento, desde o conhecimento básico ao doente e ao contacto que se tornou muito mais precoce com o doente nas escolas médicas atuais. Eu entrei aqui e queria ser pediatra, mas agora eu estou a ser confrontada com tantas anatomias que eu fico fascinada com tudo e apetece-me ser tudo. De forma como é importante integrar toda esta informação, a multidisciplinaridade é hoje em dia um componente essencial na medicina e como tal na formação médica. Em 1953 foi inaugurado este hospital, o Hospital de Santa Maria, que na altura tinha até a designação do Hospital Escolar de Santa Maria, para onde passou então a Faculdade de Medicina e passaram alguns serviços e passaram inclusivamente algumas das áreas que estavam a funcionar no Hospital de Santa Marta. Hospitais escolares ou universitários é nas suas enfermarias de escola, em Coimbra, Lisboa e Porto, que a enfermagem começa a profissionalizar-se, embora há muito já fosse ensinada. Da postilha religiosa, nós percebemos a importância que este ofício tem, porque há aí um objetivo diferente, há necessidade de preparar enfermeiros para poderem ir para os hospitais de fronteira, quando havia o confronto entre Portugal e Espanha. Com as grandes guerras ampliam-se as competências do ensino de enfermagem, as cirurgias de emergência são muitas, os médicos não conseguem fazer tudo sozinhos. A medicina vai especializar-se com o contributo da enfermagem. Como passaram a correr aqueles 4 anos durante os quais fiz o meu curso de enfermagem? Aulas teóricas, práticas, estágios e investigação vão fundar um novo modelo de formação em aperfeiçoamento até aos nossos dias. Enfermagem não é só vocação, não é só por amor, como se dizia antigamente, não é? Enfermagem é uma ciência, aprende-se e discute-se, evolui e muda. Preparar os futuros profissionais de saúde exige penetrar no mundo do conhecimento super especializado e pensar na mudança de paradigma. Existe já há bastante tempo um peso bastante significativo da dita medicina preventiva nos currículos médicos de todas as faculdades, por esse mundo fora, em particular também. O problema é depois a passagem desta informação, e não só a passagem da informação, mas depois medidas práticas. Ensinar a prevenção é preciso, pô-la em prática implica um sistema de saúde interligado, também com um mundo que não vemos, mas que torna a microbiologia uma cadeira imprescindível.
É uma disciplina que está neste momento no meio do curso de medicina, mas que é muito aplicada. Eu costumo dizer-lhes que para qualquer especialidade que vão, desde a cirurgia à técnica mais complicada, à medicina, à pediatria, pelo menos metade vai ser infecção. E então é uma disciplina muito transversal que cada vez mais temos que transmitir e ensinar. No horizonte, a genética das etnias está a alterar-se e a colocar novas questões ao mundo e ao ensino. Até há pouco tempo, a Europa, por exemplo, era predominantemente caucasiana. Mas provavelmente dentro de uns anos não vai ser. Com todas as questões das migrações que nós estamos a ter, esta mistura de etnias vai criar outras circunstâncias. Temos alterações polimórficas nos nossos metabolismos, no nosso metabolismo de desintoxicação, tanto dos alimentos, como das plantas medicinais, como dos medicamentos. E, portanto, um medicamento que eu utilizo numa etnia caucasiana, por vezes não o posso usar da mesma forma numa asiática, porque há alterações nos asiáticos que nós não temos, ou vice-versa. Em mudança acelerada, o mundo precisa das referências deixadas por todos os que até aqui foram construindo a história da medicina. E acato este juramento e o procurarei cumprir com todas as minhas forças físicas e intelectuais. A defesa da saúde e bem-estar dos indivíduos, famílias ou comunidades. Colocarei as necessidades de todos aqueles que sirvo acima dos meus interesses pessoais. Como membro da profissão médica, consciente do valor decisivo da enfermagem, como enfermeira, partilharei com os restantes técnicos. Colaborarei com todos os colegas farmacêuticos e restantes profissionais de saúde em prol dos cidadãos. juro cumprir as regras de ética profissional no desempenho da função que me compete. Prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. É um juramento para a vida. A vida é efêmera, mas a arte da cura já vai longa. Sabemos muito mais, nem por isso conhecemos mais. De vez em quando dou com eles nas aulas a dizer isto é fantástico, porque compreende-se na altura, quando estamos a comunicar as coisas, de facto, qual é de facto a dimensão e a importância de um determinado facto que muda ou que faz crescer de facto o conhecimento de uma maneira espetacular. A disciplina da história da medicina eu acho que é fundamental para dar uma leitura e um enquadramento de humildade em relação a onde estamos. De repente, os meios todos hospitalares podem ruir, como ruiu o Hospital Todos Santos. É uma abordagem que lhes pode vir a ser útil. Provavelmente, muito que eles vão aprender nesse curso terão que o aplicar mesmo deste lado, porque as migrações que vão ocorrer massivamente, com as patologias que vão chegar até nós e com a degradação talvez da situação económica global, eles poderão vir a precisar de certas abordagens como aquelas que se praticam na medicina humanitária, como eu digo, em situações de grande carência ou de catástrofe. Farmacêuticos? Presente. Enfermeiros? Presente. Médicos? Presente. Todos os que tratam da nossa saúde? Presente. É preciso saber que não vamos lá para salvar todas as vidas, mas pelo menos é possível salvar uma. Se eu não tiver mais nada, eu tenho que ser aquilo que é pouco satisfeito. Chegámos até aqui num diálogo constante entre arte e ciência, um caminho para continuar a percorrer no próximo episódio da Arte da Cura.